Salve meu consagrado, tudo certo? Este vídeo é pra você que está passando a fome na recarga de energia do seu DPS, você que chega lá na sua segunda rotação com ele na torre e você não tem ult. Você chegou lá com todos os buffs do seu healer, do seu segundo slot, e chega nele lá, você não tem a sua ult up. E aí o que você faz? Vai ficar dando basic ataque até encher ela? Hoje eu vou te explicar a mecânica que tem dentro do jogo que vai fazer você encher a sua ult inteira. Já deixa o like, já se inscreve no canal e vamos lá que eu vou te explicar que mecânica é essa. Então, pessoal, essa mecânica, ela se chama Double Intro, que assim como o nome sugere, são duas intros que você vai dar para o personagem que você quer encher a ult. A intro skill, ela dá uma quantidade legal de energia para a recarga da ultimate do seu personagem. A única coisa que você tem que ter cuidado é se você estiver usando 3 personagens que se buffam, porque tem personagens que passam um buff, e aí se você sair do personagem que pegou o buff, esse buff acaba. Normalmente, vai dar certo essa técnica porque o seu terceiro slot normalmente é um healer, é uma Verina, uma Baizi, uma Shorekeeper, e os buffs do set de heal, de healer ou de algumas constelações 6 de alguns personagens, elas são aplicadas no time inteiro e não tem esse problema de acabar quando troca de personagem. Então, normalmente você vai estar com um terceiro personagem, vai dar a intro dele pro seu DPS, você vai castar o eco do seu DPS e ir pro seu segundo personagem, pro seu segundo slot. E aí, com o seu segundo slot, você vai pegar a intro dele, porque normalmente o seu segundo slot ali é o que você vai ter o buff principal do seu DPS, né? Por exemplo, uma Taoki pra Carlota. A Taoki vai passar um buff de ressonância skill. Esse buff sim vai ser perdido se você sair da Carlota. Então você quer pegar esse buff por último, para você não ter que sair da Carlota mais. Então você vai ter dado uma intro do terceiro slot e uma intro do segundo slot, e você vai ter usado o eco nesse meio tempo do seu DPS principal. É importante o uso do eco porque o eco também enche energia. Com isso feito, você provavelmente vai ter conseguido encher a sua ult. Lógico, galera, tem alguns times que não vão passar essa necessidade, né? Por exemplo, Carlota com Zeze. A Zeze, ela enche muita a energia da Carlota. Então você raramente vai precisar fazer um double int. Mas, como vocês vão aí nos exemplos práticos que eu coloquei Carlota com Taoki e Hover de terceiro slot. Então eu mostrei na prática que se eu faço a rotação normal, eu fico sem ult a partir da segunda rotação, e como se eu faço a double intro, eu tenho a ult da Carlota toda hora. Antes da gente ir pra prática, eu vou mostrar pra vocês também uma personagem que ela é simplesmente muito quebrada para esse tipo de situação. E ela é ninguém mais, ninguém menos que a Yang Yang. A Yang Yang, você pode usar ela de terceiro slot como healer para ela trocar o set de cura. Como que você vai fazer isso? Existe uma espada 3 estrelas que você não precisa nem upar essa espada. Você vai só pegar e equipar ela na Yang Yang. Essa espada, quando você ulta, ela cura. Então, só essa cura que a espada dá já é o suficiente para trocar o set de cura e passar o buff do set pro time inteiro. Além do que, a Yang Yang, o outro skill dela, ela enche recarga de energia do próximo personagem que entrar. Então, quando você for fazer a double intro, você não precisa nem estacar o outro skill da Yang Yang na primeira rotação. Você não estaca. Então você vai entrar com ela rápido, vai só pegar 2 stacks do forte, e aí você vai na segunda rotação, que é quando você vai precisar de energia, a partir da segunda rotação, você vai dar o outro dela pro seu DPS, né? Ou pro personagem que precisar da ult, da recarga, e aí você vai passar a recarga de energia pro seu personagem que entrou. Além disso, a constelação 6 dela, quando você dá o mid ataque dela, o do forte, que ela gira, quando você tá com os 3 fortes estacados, você buffa em 20% o ataque do seu time. Então, você vai ter o buff do set de cura, você vai ter o buff da constelação 6 dela, você vai passar a recarga de energia pro seu DPS. Ela é muito roubada. E você nem precisa upar ela pro 90, upar um monte de talento dela, não. Vocês estão vendo aí na tela, eu fazendo isso de Yang Yang, e a minha Yang Yang, level 50, não tem esse talento upado, nem nada. Só tá existindo ali. Só tá existindo. Peguei o set de cura ali que eu uso na Verina e joguei nela. Bom, agora, galera, eu vou mostrar pra vocês a comparação da rotação sem a double intro e com a double intro. Eu coloquei o Hover nesse time. Da mesma forma que a Yang Yang consegue usar o set de cura, o Hover Spectro também consegue. Porque quando ele ulta, ele cura. Ele consegue estacar o set de cura. E no caso dele, ele não precisa nem usar a espada 3 estrelas. O meu Hover tá com uma Overture, que é a espada que a gente conserta. Então aqui, primeiro, vai ser sem a double intro. É a rotação simples,
para vocês verem o quanto de energia vai faltar para minha Carlota ultar. Como vocês vão reparar, eu não enchi o conserto do Hover na primeira rotação, justamente porque eu não preciso dessa intro skill dele na primeira rotação, então eu já guardei ela para a segunda rotação. Terminei de gastar a ult da Carlota, dou os 2E dela, troco para Taoki. Na Taoki, eu quero só tentar encher o máximo de conserto dela antes de ir pro Hover. Aqui eu fui pro Hover. Repara que eu dei E Eco Ult para terminar de encher o conserto dele. Eu enchi o conserto dele e pra Taoki como se fosse uma rotação normal, só para terminar de destacar o conserto dela e aí ir pra Carlota. E pra Carlota, dei os 2E, estourei o forte e olha o quanto de energia ficou faltando ainda para eu encher a minha ultimate. Agora vamos para a rotação com o double intro. Aí vou terminar de gastar a ult da Carlota e aqui vai começar a rotação novamente. Ó, fui para Taoki, dei uma estacada no conserto dela já. Aí agora eu vou pro Hover, dou E-Eco Ult para terminar de encher o conserto dele e vou pra Carlota. No momento que eu dei a intro na Carlota, eu dou uns tirinhos ali, para terminar de castar essa intro dela, não cortar a intro, e eu já vou dar o eco dela e trocar pra Taoki no mesmo momento. Fui pra Taoki, terminei de destacar, voltei pra Carlota. Dei os 2E, destaquei o forte, e olha lá, estamos de ult novamente. Depois da segunda rotação, você já vai precisar encher o conserto do seu terceiro slot, seja Hover, seja Yang Yang ou qualquer outro. Por isso é interessante você procurar um terceiro slot que vá encher o conserto rápido, assim como esses que eu falei. Tô deixando aí na tela algumas opções para vocês de terceiro slot, algumas que vocês já devem conhecer bastante, tipo Verina, Shorekeeper e Baizi, e outras nem tão convencionais. Além do Hover e da Yang Yang, também dá para usar Sanhua, dá para usar a Danjin por conta da espada de cura e do set de cura e delas destacarem conserto rápido. Mortef também é uma opção, porque tem uma arma 3 estrelas que cura quando você dá um dodge counter, que nada mais é uma esquiva seguida de um auto-ataque. Então ele consegue destacar essa arma também e ele enche o conserto rápido. Então fica aí algumas opções para vocês. É isso aí, meus consagrados. Está explicada esta mecânica. Eu espero que isso tenha sido útil para você, que tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Ou até melhor, vem pra live todos os dias às 10 da manhã. Estamos on aqui no YouTube, lá na roxinha. Eu já tiro a sua dúvida na hora e até explico de forma mais detalhada que você precisar. Se inscreve, deixa o like e o seu comentário. Valeu? Tchau, Zoro. Tá dormindo.